O ar na Faculdade de Engenharia do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, parecia vibrar com uma energia invisível, uma mistura de ambição, cansaço e o zumbido constante de mentes a trabalhar. Para Sofia Costa, de 21 anos, aquele lugar era um labirinto de corredores frios e salas de aula imponentes, um mundo de prestígio que ela observava com uma admiração cautelosa e uma sensação persistente de ser uma intrusa. Alta, com uma postura que misturava a humildade aprendida nos bairros menos favorecidos de Odivelas com uma dignidade inata, Sofia destacava-se. Não apenas pela sua altura, mas pela cor da sua pele e pelas tranças elaboradas que emolduravam o seu rosto expressivo. Detalhes que, neste ambiente predominantemente branco e de classe média alta, pareciam ser pontos de interrogação silenciosos para alguns. Vinha de uma realidade distante dos carros caros estacionados lá fora e dos cafés sorridentes na pastelaria da faculdade. Foi a primeira da sua família a pisar numa universidade, e não numa qualquer, mas numa das mais conceituadas do país. Cada passo naquela jornada foi uma batalha. Bolsas de estudo, trabalhos a tempo parcial para ajudar em casa, noites sem dormir a estudar sob a luz fraca do candeeiro. Essa luta forjou nela uma determinação de aço, uma resiliência que a maioria dos seus colegas nunca precisou conhecer. O preconceito, subtil ou explícito, foi um companheiro constante. Os olhares de surpresa quando dizia o seu curso, as perguntas sobre como conseguiu entrar, os comentários abafados que fingia não ouvir. Tudo isso a ensinou a ser cautelosa, a construir barreiras, a confiar apenas na sua própria capacidade. A sua paixão pela física teórica era o seu refúgio, o lugar onde as regras eram lógicas e o mérito era inquestionável, ao contrário do mundo exterior. Os números e as equações faziam sentido de uma forma que as pessoas, com as suas complexidades e preconceitos, nunca fizeram. Passava horas na biblioteca, o silêncio quebrado apenas pelo virar das páginas e o clique ocasional dos teclados, absorvendo cada conceito, cada teoria. A sua mente brilhante, aguçada pela necessidade de sempre estar um passo à frente, encontrava padrões e soluções onde outros viam apenas complexidade. Hoje a aula era de eletrodinâmica avançada, ministrada pelo professor Dr. Eduardo Monteiro. Um homem na casa dos 60, magro, sempre impecavelmente vestido com fatos clássicos que pareciam saídos de outra era. Cabelos grisalhos, bem penteados, óculos finos que lhe davam um ar intelectual, mas também de altivez. A sua reputação precedia-o, brilhante, exigente ao extremo e com uma preferência clara por alunos que se encaixavam no seu molde de excelência tradicional, que convenientemente tendia a ser branco, masculino e de origens privilegiadas. Monteiro via a universidade como um bastião de conhecimento puro a ser protegido de elementos inadequados, uma crença que se manifestava em microagressões diárias e um desdém mal disfarçado por qualquer coisa que desafiasse a sua visão de mundo. Para Sofia, ele era a personificação do muro que ela precisava escalar. A sala de aula magna era um anfiteatro cavernoso, com filas e filas de cadeiras a descer em direção ao palco onde o quadro negro dominava. O cheiro a giz misturava-se com o de madeira antiga e pó. Os alunos preenchiam os lugares, o burburinho habitual a preencher o espaço antes da chegada do professor. Sofia sentou-se na terceira fila, caderno pousado à sua frente, caneta na mão. Sentia os olhares ocasionais, alguns curiosos, outros indiferentes. Ignorou-os, focando-se no quadro na expectativa do conhecimento que viria. Monteiro entrou pontualmente. O burburinho cessou instantaneamente. A sua presença comandava um respeito misturado com medo. Pousou a pasta de couro na secretária, ajustou os óculos e varreu a sala com o olhar. Os seus olhos fixaram-se em Sofia por um momento mais longo do que o necessário, um leve endurecimento no seu semblante. Sofia manteve o olhar firme, a respiração controlada. "Bom dia", disse ele, a voz seca e precisa. "Hoje vamos aprofundar a interação entre campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo. Um tópico que exige não apenas memorização, mas uma compreensão fundamental dos princípios subjacentes." Ele virou-se para o quadro, o giz a ranger enquanto escrevia uma equação complexa, cheia de operadores diferenciais e integrais de superfície. Era um problema desafiador, que exigiria uma manipulação algébrica astuta e uma compreensão sólida do teorema de Stokes ou divergência, dependendo da abordagem. Terminou de escrever e virou-se para a sala. O seu olhar voltou a pousar em Sofia. Um leve sorriso, que não chegava aos olhos, brincou nos seus lábios.
Era o sorriso de alguém que preparou uma armadilha e espera vê-la fechar. Miss Costa, disse ele, esticando ligeiramente o seu nome e tornando-o estranho, fora do lugar. O quadro é todo seu. Vamos ver se consegue aplicar a teoria, ou se a sua presença aqui é apenas teórica. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Os olhares viraram-se para Sofia. Podia sentir o peso da expectativa, a antecipação do fracasso. O desafio não era apenas acadêmico, era pessoal, um teste público da sua validade, uma provocação disfarçada de oportunidade. Sentiu o calor subir-lhe ao rosto, a raiva borbulhar sob a superfície calma. Lembrou-se da sua mãe, do orgulho nos seus olhos quando ela entrou na universidade, dos sacrifícios feitos. Não ia falhar, não ali. Fechou o caderno com um clique suave, levantou-se e caminhou em direção ao quadro. Os seus passos eram firmes, deliberados. Não correu, não hesitou. Cada passo era um ato de desafio silencioso. Ao passar por algumas filas, ouviu murmúrios abafados. Ela não vai conseguir. O que é que ele está a fazer? Vai ser um desastre. Ignorou-os, bloqueando o ruído, focando-se apenas na equação que a esperava. Monteiro entregou-lhe o giz, os seus dedos roçando os dela. O toque foi breve, mas carregado de uma energia que Sofia interpretou como desdém. Ele afastou-se, cruzando os braços, o seu olhar fixo nela, esperando. Sofia virou-se para o quadro. O problema era difícil, sim, mas não impossível. Exigia mais do que apenas seguir passos. Exigia ver a estrutura, a matemática por trás da física. E Sofia via. Respirou fundo, o pó de giz a cócegas nas narinas. Pegou no giz com firmeza. Não ia apenas resolver o problema. Ia resolvê-lo de uma forma que eles não esperavam. Ia mostrar que a sua abordagem não era teórica, mas real, eficiente e sim brilhante. Levantou o giz e fez a primeira marca no quadro negro, o som a ecoar na sala silenciosa. Current Part Characters, 398, Total Characters, 398. O som do giz a riscar o quadro era o único na sala. Sofia começou a escrever, os símbolos matemáticos a aparecerem com uma precisão fluida. Não seguiu o caminho mais óbvio, o método padrão que Monteiro provavelmente ensinou nas aulas anteriores. Viu uma simetria, uma propriedade da equação que permitia uma simplificação inicial, contornando várias etapas de integração e manipulação vetorial. Era um atalho, sim, mas um atalho que só era visível para quem compreendia a fundo os princípios, não apenas os procedimentos. Os alunos, inicialmente expectantes pelo fracasso, inclinaram-se para a frente. Alguns pegaram nos seus próprios cadernos, tentando seguir o raciocínio de Sofia, mas rapidamente se perderam na elegância inesperada da sua abordagem. Ela movia-se com confiança, cada linha lógica, cada transição impecável. Não havia hesitação, não havia dúvida nos seus movimentos. O professor Monteiro, do lado, observava com uma intensidade crescente. A sua expressão de expectativa desdenhosa começou a dar lugar a uma surpresa contida, depois a uma busca ativa por um erro. Os seus olhos percorriam as linhas de cálculo, a sua mandíbula ligeiramente tensa. Ele não conseguia encontrar falhas. Sofia chegou a um ponto crucial na resolução, onde a simplificação inicial se pagava, tornando o resto do problema trivial em comparação com a abordagem tradicional. Escreveu a próxima linha, o resultado da transformação, e sentiu um pequeno arrepio de satisfação. Podia sentir a mudança na energia da sala. Os murmúrios cessaram por completo. O silêncio era agora de admiração e espanto. Ouviu uma inspiração audível vinda de algum lugar na sala. Ela está a fazê-lo, sussurrou alguém. Outra voz baixa e quase ressentida. E rápido. Monteiro pigarreou, ajustando a gravata. Tenha a certeza de que não está a saltar passos essenciais, Miss Costa, disse ele, a voz uniforme, mas com uma borda afiada que não estava lá antes. Uma abordagem tão direta pode levar a erros. Sofia não parou de escrever, nem se virou. A sua voz era calma, firme, absoluta. Não estou a saltar passos, professor. Estou a otimizá-los. Um leve arrepio percorreu a sala, não pela ousadia da resposta, mas pela calma inabalável com que foi proferida. Era a voz de alguém com total confiança na sua própria capacidade. Alguns alunos trocaram olhares, outros esboçaram sorrisos discretos. O advogado de Tiffany, na história original, enterrou o rosto nas mãos em mortificação. Aqui, os colegas estavam a testemunhar algo inesperado e impressionante. Terminou a resolução, escreveu a resposta final dentro de uma caixa limpa no quadro e pousou o giz na pequena prateleira. Virou-se para encarar a sala, para encarar Monteiro. Sua postura era ereta, os ombros para trás. Havia cansaço nos seus olhos, mas também uma quietude resoluta. Silêncio.
Monteiro deu um passo à frente, os olhos fixos no quadro. Percorreu as linhas de cálculo com o dedo, verificando cada transição, cada simplificação. Quanto mais tempo demorava, mais claro ficava que ele não estava a confirmar. Estava a procurar desesperadamente um erro. Sofia esperou, calma, cruzando os braços. Finalmente Monteiro soltou uma breve expiração. A sua mandíbula apertou-se antes de se virar para a sala. A sua expressão era rígida, o sorriso de antes desaparecido por completo. Uma abordagem não convencional, disse ele, as palavras parecendo amargas, mas correta. As palavras pairaram no ar. Era uma admissão relutante, uma derrota velada. Monteiro, o guardião dos padrões, tinha sido superado por uma aluna que ele claramente subestimara. Então, uma voz ressoou da parte de trás da sala. Não foi apenas correta, disse a doutora Ana Pereira, uma professora mais jovem e respeitada na faculdade, conhecida pela sua mente aberta e abordagem inovadora. Ela levantou-se do seu lugar na última fila, onde assistia à aula. Foi brilhante. Monteiro virou-se bruscamente para Ana Pereira, os seus olhos a estreitarem-se. O seu controle sobre a situação estava a esvair-se rapidamente. Ele tinha planeado uma humilhação, mas Sofia, com a sua inteligência e calma sob pressão, transformou-a num triunfo público. E agora, uma colega com peso académico estava a validar esse triunfo. A batalha estava longe de terminar, mas a primeira escaramuça tinha sido vencida de forma decisiva por Sofia. Os dedos do professor Monteiro tamborilavam levemente contra a secretária, um sinal quase imperceptível da sua frustração. O seu habitual ar de controle absoluto tinha desaparecido, substituído por uma rigidez tensa. A sala inteira sentia a mudança. Os alunos não estavam mais à espera da sua próxima palavra. A sua atenção tinha-se desviado para Sofia, para o trabalho dela no quadro, para a realização surpreendente de que ela não era apenas capaz, mas excepcional. Monteiro virou-se novamente para o quadro, os olhos a percorrerem a solução de Sofia como se esperasse que um erro materializasse do nada. Interessante, disse ele finalmente, a voz cuidadosamente neutra, mas com uma corrente subterrânea de ressentimento. Mas vamos analisar mais de perto. Sofia, de volta ao seu lugar, sentiu um momento de apreensão. Sabia que Monteiro não admitiria a derrota facilmente. Quando homens como ele perdiam o controle da narrativa, não cediam. Reorientavam, procuravam outro ângulo para afirmar a sua superioridade. Monteiro pegou num pedaço de giz e sublinhou a parte da solução de Sofia, onde ela tinha usado o atalho elegante. A senhorita optou por contornar o método tradicional aqui, saltando diretamente para a transformação derivada. Ele virou-se, a cabeça ligeiramente inclinada, um brilho nos olhos por trás dos óculos. Diga-me, Miss Costa, por que assumiu que esta era a melhor abordagem? Era uma armadilha subtil, disfarçada de pergunta acadêmica. Ele não estava a duvidar da correção da resposta. Estava a questionar a sua autoridade para tomar essa decisão, a sua capacidade de discernir o melhor caminho sem a orientação dos métodos estabelecidos. Sofia não hesitou. A sua voz, embora vinda do seu lugar, projetou-se pela sala com uma clareza surpreendente. Porque o método tradicional introduz passos desnecessários que podem obscurecer a física subjacente. Esta abordagem elimina cálculos redundantes e chega à resposta de forma mais eficiente, destacando a relação direta entre as variáveis. Alguns alunos mexeram-se nas cadeiras. Alguns tiraram notas apressadamente, percebendo que ela acabara de explicar uma forma mais eficaz de resolver o problema do que a que lhes tinha sido ensinada. Monteiro levantou uma sobrancelha, a sua expressão ilegível. E se eu lhe dissesse que saltar passos pode, por vezes, levar a erros de cálculo, Miss Costa, especialmente para quem ainda está a dominar os fundamentos? Sofia encontrou o olhar dele, a sua resposta calma e factual. Pode, professor, mas não levou neste caso. A matemática valida a abordagem. Um leve riso escapou de algum lugar na sala. A tensão rachou ligeiramente quando os alunos reconheceram o que tinha acabado de acontecer. Sofia tinha rebatido a tentativa de Monteiro de a desvalorizar com uma lógica impecável. O professor Monteiro apertou os lábios, o seu aperto no giz a aumentar. A confiança é louvável, Miss Costa, mas vamos testá-la, sim? Ele virou-se para o quadro e, com movimentos rápidos, escreveu outra equação. Esta era ainda mais complexa, uma teia de variáveis, limites e exponenciais, claramente concebida para embaraçar qualquer um que se atrevesse a abordá-la sem um planeamento meticuloso. Ele afastou-se, gesticulando para o quadro. Vamos ver se o seu método se sustenta aqui. Sofia levantou-se novamente, sem hesitar.
Caminhou até ao quadro com a mesma calma determinada de antes. Pegou num novo pedaço de giz e estudou a equação. Era difícil, sim, mas não impossível. Sentiu o peso da sala de forma diferente agora. Não era apenas expectativa, mas algo novo, interesse, curiosidade genuína. Os olhares de desdém tinham sido substituídos por uma atenção focada. Alunos que mal a tinham reconhecido antes inclinavam-se para a frente, canetas pairando sobre os cadernos, ansiosos para ver como ela abordaria este novo desafio. Começou a escrever. Desta vez, a sua mente parecia ainda mais nítida, impulsionada pela adrenalina e pela raiva justa. Trabalhou através do primeiro conjunto de transformações, movendo-se com a mesma precisão controlada. Não parou, não duvidou. O quadro encheu-se de cálculos, cada linha fluindo perfeitamente para a seguinte. 5 minutos passaram, depois 10. O professor Monteiro permaneceu em silêncio, observando enquanto o problema se desdobrava diante dele. Finalmente, Sofia chegou ao fim. Escreveu a resposta, colocou o giz no rebordo e deu um passo atrás. Virou-se para ele. Está resolvido, professor. Monteiro olhou para o quadro. O seu rosto não traía nada, mas o seu silêncio falava mais alto do que palavras. A tensão na sala era palpável. Então a doutora Ana Pereira levantou-se novamente da parte de trás da sala e começou a caminhar em direção à frente. Isso, disse ela, a sua voz clara e cheia de convicção, é nada menos que genial. Mas enquanto os professores processavam o que acabara de acontecer, a verdadeira mudança estava a ocorrer entre os alunos. A dinâmica do poder na sala de aula tinha sido fundamentalmente alterada. A energia na sala tinha mudado completamente. O que começou como um teste silencioso e malicioso às capacidades de Sofia tinha se transformado numa demonstração inegável de talento. Os alunos que antes mal lhe prestavam atenção estavam agora sentados, as suas expressões a variarem de intriga a espanto absoluto. Alguns sussurravam uns para os outros, não em zombaria desta vez, mas com uma curiosidade genuína e respeito recém-descoberto. Viste aquilo? Murmurou um. Saltou 3 passos e acertou. Outro respondeu. E no segundo problema? Nem sabia por onde começar. Sofia podia ouvi-los, mas manteve a calma. Voltou para o seu lugar, recomposta, como se resolver problemas complexos sob pressão e desafiar a autoridade fosse uma parte normal da sua rotina. A doutora Pereira, agora de pé perto do quadro, cruzou os braços e estudou o trabalho de Sofia com admiração visível. Não só está correto, como ela encontrou uma otimização que a maioria dos alunos e até mesmo alguns professores nem considerariam. Virou-se ligeiramente, o seu olhar a mudar para o professor Monteiro. Devia estar impressionado, Eduardo. A mandíbula de Monteiro apertou-se por um segundo, tão rápido que a maioria não teria notado. Ele pigarreou, ajustando a gravata enquanto dava um passo à frente. É certamente uma abordagem diferente, disse ele, estendendo a mão para o giz. Mas vamos examinar. Ana Pereira interrompeu, a sua voz leve, mas firme. Não há necessidade. Já verifiquei. Está impecável. Pela primeira vez, Monteiro hesitou. Tinha construído a sua carreira e a sua identidade em ser a autoridade final na sua sala de aula, aquele que ditava o que era certo, o que era aceitável, o que era digno de reconhecimento. E, no entanto, ali estava uma aluna do primeiro ano, uma que ele claramente subestimara com base em preconceitos, a desafiar essa ordem não dita sem dizer uma única palavra de desafio direto. Sofia manteve os olhos postos à frente, esperando o que viria a seguir. Poucas filas à frente, um aluno chamado João, que tinha rido abertamente no início da aula, levantou a mão. Professor, perguntou ele, hesitando ligeiramente. Será que a Sofia podia explicar como é que ela viu aquele atalho? Eu nem teria pensado em abordar o problema dessa maneira. Sofia pestanejou, momentaneamente surpresa. Esperava resistência, talvez ainda mais desdém, mas isto era diferente. Era reconhecimento, curiosidade genuína, vinda de alguém que a tinha julgado. A doutora Pereira sorriu ligeiramente. Essa é uma excelente ideia, João. Virou-se para Sofia. Importa-se de guiá-los pelo seu raciocínio, Miss Costa. Pela primeira vez naquele dia, Sofia hesitou, não porque estivesse insegura, mas porque nunca lhe tinham pedido para explicar o seu processo de pensamento de uma forma que não fosse um teste. Olhou para o quadro, reunindo seus pensamentos antes de falar. Olhei primeiro para a estrutura da equação, disse ela, a voz firme, mas medida. Em vez de seguir os passos padrão, reconheci um padrão nos coeficientes que me permitiu fatorizar certos termos logo no início. Isso simplificou o problema antes mesmo de começar a resolver.
Alguns alunos acenaram com a cabeça, alguns rabiscaram notas, outros olharam para o quadro como se o vissem de forma diferente pela primeira vez. É por isso que ela saltou o segundo passo, murmurou um deles, mais para si mesmo. Não foi um palpite, foi intencional. A doutora Pereira sorriu. Exatamente. Monteiro permaneceu em silêncio, observando a sala mudar à sua volta. Os alunos que outrora seguiam o seu exemplo, aceitando os seus julgamentos sem questionar, estavam agora a olhar para Sofia de uma forma que não tinham antes. Respeito. Não foi instantâneo, não foi unânime, mas estava ali, a rastejar, a quebrar as suposições que pairavam quando ela entrou pela primeira vez. Sofia não precisava da validação deles, nunca a tinha procurado. Mas ver a dúvida nos olhos deles transformar-se em algo mais, isso foi a sua própria espécie de vitória. Mas o verdadeiro momento de acerto de contas não foi com os alunos. Foi o que o professor Monteiro faria a seguir. A sua autoridade como juiz de mérito tinha sido publicamente desafiada, não por palavras, mas por uma demonstração inegável de excelência. O professor Monteiro permanecia de pé, rígido, na frente da sala, o seu habitual ar de controlo a esvair-se-lhe pelos dedos. A aula não esperava mais por ele. A atenção tinha-se desviado para Sofia, para o seu trabalho, para a realização de que ela não era apenas capaz. Era excepcional. Ele podia sentir a mudança subtil no ar. Os alunos que outrora se agarravam a cada palavra sua estavam agora a olhar para ele, à espera de ver como reagiria. O seu aperto no giz apertou-se. Bem, disse ele finalmente, a voz cuidadosamente neutra, parece que a Miss Costa tem uma forma única de abordar o material. Única. Uma palavra que dançava perigosamente perto do desdém. A doutora Pereira, de pé a poucos metros de distância, captou-o imediatamente. Eu chamaria de avançada, contrapôs ela, inclinando ligeiramente a cabeça. Ela não apenas resolveu o problema, otimizou-o. Isso não é apenas talento, é mestria. Os lábios de Monteiro apertaram-se numa linha fina. Estava encurralado e sabia-o. As suas táticas habituais não funcionariam ali. Não depois de Sofia se ter provado de forma tão decisiva, não com Pereira reforçá-lo. Então ele fez o que homens como ele faziam melhor. Ajustou a gravata, forçou um sorriso tênue e assentiu. Sim, bem, suponho que veremos como ela se sai no próximo exame. Sofia não pestanejou, mas compreendeu exatamente o que ele queria dizer. Isto não tinha acabado, mas também não precisava de ter acabado. Ela tinha feito seu ponto. Enquanto a aula arrumava as suas coisas, os murmúrios voltaram, mas eram diferentes agora. Alunos que a tinham ignorado antes agora olhavam para ela com curiosidade, alguns com admiração, outros com uma incerteza silenciosa, como se estivessem a recalibrar as suas suposições em tempo real. Um deles, um rapaz que tinha duvidado abertamente dela mais cedo, hesitou enquanto ela arrumava a sua mala. Olá, disse ele coçando a nuca. Aquilo foi impressionante. Sofia não parou. Eu sei. Ele pestanejou, depois soltou uma pequena risada. Tudo bem, então. Ela pôs a mochila ao ombro, caminhando em direção à saída, os seus passos firmes. Tinha passado anos a provar-se em espaços que não foram feitos para ela. Isto não era novidade. Mas naquele dia algo tinha mudado, não apenas na sala, não apenas na forma como as pessoas a viam, mas na forma como ela se via a si mesma. Ela já sabia o seu valor antes. Agora, eles também sabiam. Porque o respeito não é dado, é ganho, e ela acabara de ganhá-lo. Ao sair da sala magna, o barulho da aula diminuir atrás dela, Sofia sentiu um peso a ser levantado dos seus ombros. O ar fresco da tarde em Lisboa, vindo do estuário do Tejo, bateu-lhe na pele, um contraste bem-vindo com a tensão que tinha enchido a sala momentos antes. Respirou fundo, deixando a importância da última hora assentar. Tinha conseguido. Não apenas resolver o problema, não apenas manter a sua posição contra o professor Monteiro, tinha mudado algo. Caminhou pelos corredores movimentados da faculdade, o som dos seus passos a misturar-se com o de centenas de outros. Passou pela cantina, o cheiro a café e a pastéis de nata a pairar no ar. Dona Clara, a senhora da limpeza, com quem Sofia trocava sempre um sorriso e algumas palavras amáveis, estava a limpar uma mesa. Os seus olhos encontraram-se. Dona Clara sorriu, um sorriso caloroso e genuíno que transmitia uma aprovação silenciosa. Sofia retribuiu o sorriso, sentindo um nó na garganta a desfazer-se. Era um pequeno momento, mas significava muito. Continuou seu caminho para fora do edifício principal, em direção aos jardins do campus. O sol da tarde pintava as fachadas antigas de um dourado suave. Tirou o telemóvel, percorrendo distraidamente as mensagens enquanto caminhava.
uma notificação apareceu. Era do João, o colega que lhe tinha pedido para explicar o atalho. João, aquilo na aula, sério, fiquei impressionado. Nunca vi nada assim. Sofia sorriu, os polegares a voarem sobre o ecrã. Sofia, foi só matemática. João, só matemática, foi genial. O Monteiro ficou sem palavras. Ninguém faz isso. Alguém tinha que fazer. A bolha de digitação apareceu quase imediatamente. Justo. Olha, estavas a ir para a biblioteca? Precisava de ajuda com um problema. Se não te importares, claro. Era um convite velado, um reconhecimento. Não era apenas sobre o problema. Era sobre a ponte a ser construída, as barreiras a serem derrubadas. Sofia considerou por um momento. A sua primeira reação foi a cautela habitual, a necessidade de se proteger. Mas depois lembrou-se da sensação de triunfo na sala de aula, do olhar de Monteiro, do sorriso de Dona Clara. Tinha provado o seu valor. Talvez fosse a altura de permitir que alguns dos muros que construíra começassem a desmoronar. Estava. Encontro-te lá em 10 minutos? João, perfeito. Obrigado. Guardou o telemóvel no bolso, os seus passos mais leves do que tinham sido naquela manhã. Não era ingênua. Uma aula, um momento, não mudaria tudo. Monteiro não ia subitamente respeitá-la. Alguns alunos ainda a veriam como uma estranha. O preconceito era profundo e persistente. Mas isto não era apenas sobre eles. Era sobre cada aluno que viria depois dela. Aqueles que se sentariam naquela mesma sala, enfrentariam os mesmos desafios, sentiriam o mesmo peso da expectativa pressioná-los. Ela tinha aberto uma fenda naquele dia, forçado as pessoas a vê-la não como uma anomalia, não como uma exceção, mas como exatamente o que ela era. Brilhante, sem pedir desculpa, inabalável. E isso importava. Caminhou em direção à biblioteca, o sol a bater no seu rosto. A luta não tinha acabado, mas a sua própria pressão de si mesma tinha mudado. Sabia o seu valor. E agora, alguns outros também sabiam. Porque o respeito não era algo que se esperava, era algo que se exigia. E ela continuaria a exigi-lo, um problema resolvido de cada vez. Os dias que se seguiram à aula de eletrodinâmica avançada foram diferentes. A atmosfera na faculdade para Sofia parecia ter mudado subtilmente. Os olhares ainda estavam lá, mas agora eram mais de curiosidade e respeito do que de ceticismo. Alguns colegas, incluindo João e até mesmo Ana, a aluna que parecia mais aberta, começaram a cumprimentá-la nos corredores, a fazer perguntas sobre a matéria, a pedir a sua opinião sobre problemas. Era uma mudança pequena, mas significativa. Já não era invisível, nem apenas a aluna diferente. Era Sofia Costa, a aluna que tinha deixado o professor Monteiro sem palavras. Monteiro, por outro lado, parecia mais reservado. Nas aulas seguintes, evitava o contacto visual direto com Sofia. As suas perguntas direcionadas a ela eram puramente acadêmicas, sem o tom de desafio pessoal de antes. A sua autoridade na sala não tinha desaparecido, mas a sua aura de infalibilidade tinha sido abalada, pelo menos para aqueles que testemunharam o confronto. Sofia sentia o seu ressentimento, silencioso, mas não se importava. A validação que importava vinha do seu próprio conhecimento e da sua capacidade de aplicá-lo. Continuou a sua rotina de estudo rigoroso. A biblioteca permaneceu o seu santuário, mas agora por vezes era acompanhada. João e ocasionalmente Ana juntavam-se a ela para estudar, respeitando o seu foco, mas beneficiando da sua perspicácia. Sofia, cautelosamente, começou a baixar algumas das suas barreiras. Partilhar o seu conhecimento e ver a admiração genuína nos olhos dos colegas era uma experiência nova e agradável. Um dia, encontrou Dona Clara na cantina. A senhora estava a limpar as mesas com a sua eficiência tranquila. Olá, menina Sofia, disse Dona Clara, o seu sorriso enrugado a iluminar-se. Soube que deu uma lição àqueles meninos arrogantes na aula do professor Sisudo. Viu João a falar com a senhora, todo impressionado. Sofia corou ligeiramente. Não foi uma lição, Dona Clara. Foi só resolver um problema. Dona Clara riu, um som cálido e reconfortante. Às vezes, resolver um problema é a melhor lição que se pode dar, especialmente para quem pensa que já sabe tudo só por onde nasceu. Ela pousou o pano de limpeza e olhou para Sofia com seriedade. O mundo gosta de pôr as pessoas em caixas, menina Sofia. A sua caixa, eles achavam que era pequena, mas a senhora mostrou que a sua mente não cabe em caixa nenhuma. As palavras simples de Dona Clara ressoaram profundamente em Sofia. Era exatamente isso. Não se tratava apenas de matemática ou física. Tratava-se de quebrar as expectativas limitadas que as pessoas tinham dela. As semanas transformaram-se em meses. O semestre avançava.
trazendo novos desafios acadêmicos. Sofia enfrentava-os com a mesma determinação, mas com uma confiança renovada. O incidente com o professor Monteiro tornou-se uma história sussurrada nos corredores, um momento lendário em que a aluna improvável superou o professor temido. Para Sofia era mais do que uma história, era um lembrete da sua própria força e da fragilidade do preconceito. No dia do exame final de eletrodinâmica avançada, a sala estava cheia de uma tensão silenciosa. Sofia sentou-se no seu lugar, a caneta na mão, a mente focada. O professor Monteiro supervisionava a sala, os seus olhos a percorrerem os alunos. Quando o exame foi distribuído, Sofia leu as perguntas com atenção. Havia um problema particularmente difícil, que lembrava os desafios que Monteiro lhe tinha colocado no quadro. Sorriu interiormente. Estava pronta. Trabalhou no exame com a mesma precisão e eficiência que demonstrara antes. O atalho elegante que usara no quadro era aplicável a um dos problemas, permitindo-lhe poupar tempo precioso. Sentia-se calma, confiante no seu conhecimento. Quando entregou o exame, Monteiro pegou na folha, os seus olhos a percorrerem as respostas de Sofia. A sua expressão permaneceu ilegível. Sofia não esperou por uma reação. Tinha feito o seu melhor. Semanas depois, os resultados foram afixados. Uma multidão de alunos aglomerava-se à volta do quadro de avisos. Sofia aproximou-se, o coração a bater um pouco mais rápido. Procurou pelo seu número de aluno. Encontrou-o. A nota ao lado era um 19, uma das notas mais altas da turma. E ao lado da nota, um pequeno asterisco. No fundo da lista, uma nota explicava o asterisco. Nota de distinção e louvor pela excelência e originalidade na resolução de problemas. Sofia olhou para a nota, para o asterisco. Uma onda de emoção a atingiu. Não era apenas uma nota alta, era o reconhecimento oficial da sua abordagem única, da sua mestria. Era a validação silenciosa e pública que superava qualquer preconceito. Olhou à sua volta. Alguns colegas sorriam para ela, outros acenavam com a cabeça em reconhecimento. João abriu caminho pela multidão. "Eu sabia", exclamou ele. "Parabéns, Sofia, arrasaste." Sofia sorriu, um sorriso genuíno e radiante que alcançava os seus olhos. "Obrigada, João." Mais tarde, ao sair da faculdade naquele dia, o sol de Lisboa a aquecer-lhe o rosto, Sofia parou por um momento. Olhou para o edifício imponente, para os corredores onde outrora se sentira tão deslocada. A luta não tinha acabado. Haveria outros Monteiros, outros desafios, outros preconceitos. Mas ela tinha provado, a si mesma e a alguns outros, que o talento e a determinação podiam florescer em qualquer solo, que a inteligência não conhecia barreiras de raça ou classe. A sua jornada na universidade continuaria, cheia de estudo, desafios e, sim, talvez ainda alguns momentos de preconceito. Mas agora Sofia caminhava com uma nova certeza. Não precisava da permissão de ninguém para ser brilhante. E a sua luz, uma vez escondida pela dúvida e pelas expectativas alheias, brilhava agora intensamente, iluminando o caminho para si mesma e talvez para outros que viriam depois dela, também a tentar encontrar o seu lugar num mundo que nem sempre estava pronto para os receber. E a sua luz, uma vez escondida pela dúvida e pelas expectativas alheias, brilhava agora intensamente, iluminando o caminho para si mesma e talvez para outros que viriam depois dela, também a tentar. O respeito não era dado, era ganho. E Sofia Costa tinha o ganho, uma equação de cada vez. O reconhecimento no quadro de avisos solidificou a posição de Sofia entre os seus pares. O respeito que antes era relutante ou limitado a poucos, espalhou-se pela turma. Deixou de ser a aluna diferente para ser simplesmente a Sofia, a quem se pedia ajuda, a quem se admirava pela sua capacidade. Para muitos, a sua performance na aula de Monteiro e a nota final foram um ponto de viragem na forma como a viam. O preconceito subtil não desapareceu completamente da faculdade, mas na sua esfera imediata, Sofia tinha criado um espaço onde o mérito falava mais alto do que os estereótipos. O professor Monteiro nunca se referiu diretamente ao incidente ou à sua nota com distinção em aula. A sua interação com Sofia permaneceu estritamente formal e acadêmica. No entanto, Sofia notou pequenas mudanças. Ele já não a ignorava quando ela levantava a mão para fazer uma pergunta. As suas respostas eram concisas, mas não desdenhosas. A sua postura em relação a ela, embora ainda distante, carecia daquela ponta de desafio pessoal que a marcara no início. Era uma forma silenciosa de reconhecimento, a única que Monteiro parecia capaz de oferecer. Sofia continuou a encontrar Dona Clara na cantina ou nos corredores. As suas conversas eram breves, mas sempre um raio de sol.
Dona Clara não falava de equações ou notas, mas de resiliência, de manter a cabeça erguida, de nunca esquecer de onde se vinha, mas também de para onde se ia. A senhora tem um caminho longo pela frente, menina, dizia Dona Clara, os seus olhos sábios a fixarem os de Sofia. O mundo lá fora ainda não está pronto para muitas coisas, mas a senhora está pronta para o mundo. As palavras de Dona Clara eram um lembrete de que a vitória na sala de aula era apenas uma batalha numa guerra maior. O preconceito existia para além dos muros da universidade, em oportunidades futuras, em interações diárias. Mas a diferença agora era que Sofia estava mais bem equipada para enfrentá-lo. A sua confiança interna, antes um brilho tênue sob camadas de dúvida, era agora uma chama constante. Começou a pensar no futuro, para além do diploma. Os seus objetivos acadêmicos mantinham-se firmes, mas a sua perspectiva tinha-se alargado. Queria usar o seu conhecimento, a sua inteligência, não apenas para o seu próprio sucesso, mas talvez para abrir portas para outros, para desafiar as barreiras que ela própria tinha enfrentado. A ideia de que a sua própria jornada poderia servir de inspiração para alguém mais novo, alguém que se sentia tão fora do lugar quanto ela se sentira, começou a ganhar forma na sua mente. Um dia, enquanto estudava na biblioteca, uma aluna mais nova, visivelmente nervosa, aproximou-se da sua mesa. Era uma rapariga negra, talvez 1 ou 2 anos mais nova que Sofia, com os olhos cheios daquela mesma mistura de admiração e incerteza que Sofia conhecia tão bem. "Olá", disse a aluna, a voz baixa. "Desculpe incomodar, mas a senhora é a Sofia Costa, certo? A que resolveu os problemas do professor Monteiro." Sofia sorriu gentilmente. "Sim, sou eu. E não está a incomodar. Como te chamas?" "Chamo-me Mariana", disse a aluna, um pouco mais relaxada. "Estou no 1º ano. Bem, ouvi a história e vi a sua nota. É inspirador. Às vezes sinto-me um bocado perdida aqui, como se não pertencesse." Sofia acenou com a cabeça, a compreensão a brilhar nos seus olhos. "Eu sei exatamente como te sentes, Mariana. Senti o mesmo. E para ser honesta, às vezes ainda sinto. Mas o que aprendi é que o nosso lugar não é dado, é conquistado, com trabalho, com dedicação, e nunca, nunca duvidando da tua própria capacidade, mesmo quando outros o fazem." Sentaram-se a conversar por mais algum tempo. Sofia partilhou algumas dicas de estudo, falou sobre os desafios e as recompensas. Não deu um grande discurso inspirador, apenas partilhou a sua verdade, a sua experiência. Ao ver o alívio e a esperança a acenderem-se nos olhos de Mariana, Sofia sentiu uma nova espécie de satisfação, diferente da que sentiu ao resolver uma equação complexa. Era a satisfação de estender a mão, de mostrar que não se estava sozinha. O incidente com Monteiro tinha sido o catalisador, o momento em que a sua resiliência foi testada e provada publicamente. Mas a verdadeira lição, a que continuava a desdobrar-se, era sobre o impacto que se podia ter, não apenas através da excelência individual, mas através da partilha dessa força com outros. Sofia tinha ganhado respeito, sim, mas mais importante, tinha encontrado uma voz e um propósito que iam para além dos limites de uma sala de aula ou de uma carreira. A jornada continuava, cheia de incógnitas, mas uma coisa era certa: Sofia Costa não era mais uma intrusa. Ela era uma força a ser reconhecida, uma mente brilhante que não se deixaria diminuir e uma inspiração silenciosa para aqueles que, como ela, navegavam por mundos que nem sempre os queriam. O sol de Lisboa continuava a brilhar e Sofia, com os seus passos firmes e a sua mente aguçada, estava pronta para o que viesse a seguir. Current Part Characters 3.898, Total Characters 2.666. A história de Sofia Costa começou a espalhar-se para além dos muros da faculdade, embora de forma mais discreta do que a saga mediática de Tiffany Halstead. Era uma história contada em sussurros respeitosos entre alunos, uma lenda urbana académica sobre a aluna que calou o temido professor Monteiro. Para Sofia, no entanto, a verdadeira ressonância daquele dia não estava na lenda, mas na mudança palpável nas suas interações e na sua própria percepção. A confiança que ela projetava agora era inabalável, não por arrogância, mas por conhecimento de causa. Os meses seguintes foram de estudo intenso, projetos de investigação e aprofundamento na sua área. A sua relação com João e Ana solidificou-se numa amizade baseada no respeito mútuo e na paixão pela física. Juntos passavam horas na biblioteca, discutindo teorias complexas, desafiando-se uns aos outros. Já não havia vestígios da hesitação inicial de João ou da curiosidade distante de Ana. Eram colegas, iguais,
unidos pelo fascínio partilhado pelo universo. Dona Clara continuava a ser um farol de calor e sabedoria. Nas suas pausas, Sofia sentava-se com ela na cantina, ouvindo as suas histórias de vida, aprendendo sobre a resiliência de uma forma que nenhum livro acadêmico podia ensinar. Dona Clara não falava de preconceito em termos teóricos, mas da sua experiência vivida, da força necessária para continuar, dia após dia. A vida é uma equação complicada, menina Sofia, disse Dona Clara um dia, enquanto descascava laranjas. Tem muitas variáveis que não controlamos, mas a forma como reagimos, isso está nas nossas mãos. E a senhora reage com a força de quem sabe o seu valor. Sofia absorvia essas lições, compreendendo que a inteligência acadêmica era apenas uma parte da equação da vida. A empatia, a resiliência, a capacidade de se conectar com os outros, independentemente da sua origem, essas eram as variáveis que Monteiro, na sua torre de marfim, parecia ignorar. À medida que se aproximava o final do curso, começaram a surgir oportunidades. Bolsas de estudo para pós-graduação no estrangeiro, convites para participar em projetos de investigação avançada, ofertas de emprego de empresas de tecnologia de ponta. Sofia avaliava as suas opções com cuidado. Não era apenas sobre o prestígio ou o dinheiro. Era sobre onde ela podia fazer a diferença, onde o seu talento seria verdadeiramente valorizado e onde ela podia continuar a crescer, não apenas como física, mas como pessoa. Decidiu aceitar uma bolsa para doutoramento numa universidade na Alemanha, num grupo de investigação conhecido pela sua abordagem inovadora e pela diversidade da sua equipa. Era um novo desafio, um novo país, uma nova oportunidade para provar o seu valor num cenário diferente. Antes de partir, fez questão de se despedir de Dona Clara. Encontrou-a na cantina, no seu turno da tarde. Vou-me embora, Dona Clara, disse Sofia, a voz embargada pela emoção. Vou para a Alemanha fazer o doutoramento. Dona Clara abriu um sorriso largo, os olhos a brilharem. Sabia que a menina ia longe. Sempre soube. Ela abraçou Sofia com força, um abraço quente e maternal. Vá, menina. Vá e mostre ao mundo do que é feita. E nunca se esqueça de quem é e de onde veio. Isso é a sua força. Sofia retribuiu o abraço, sentindo a sinceridade e o apoio nas palavras de Dona Clara.